perpendiculares à superfície das cargas, né? Então, se você ampliar, vai sempre formar 90 graus com a superfície. A concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade. Eu estava falando aqui, quanto mais próximo as linhas estiverem, né, maior vai ser o campo elétrico. Quanto mais afastados, menor o campo elétrico. Uma outra informação importante é que linhas de campo não se cruzam. Você não tem aqui uma linha representada pela negativa misturada com a positiva, não. Isso aqui já é vamos dizer assim, o campo elétrico resultante. Tá? Linhas de força não se cruzam. Você não tem duas linhas ao mesmo tempo num ponto. Tá? Você já trabalha diretamente com a resultante. Tá? Então, a gente tem aqui a trajetória, né? Quando você coloca uma carga, né? Por exemplo, positiva nesse ponto, eu tenho o sentido do campo. O que nós falamos anteriormente? Nós falamos que cargas positivas sofrem força no mesmo sentido do campo. Então, se eu pegar essa linha, a reta tangente para cá, é o campo elétrico. Então, nesse mesmo sentido, nós vamos ter aqui a força elétrica aplicada sobre essa carga. No mesmo sentido, aqui nessa linha tangente aqui, ó, nós temos o campo elétrico. Os dois estão no mesmo sentido. Tá? Por outro lado, se for uma carga negativa, o campo elétrico está para cá. Ó. O campo elétrico está nesse sentido. Por outro lado, a força elétrica aplicada na carga tem que ter sentido contrário. Você vai pegar essa linha tangente, no sentido contrário aqui vai ser a força elétrica. Cargas negativas movimentam-se contra o campo e cargas positivas movimentam-se no sentido do campo. Tá? Então, a gente está aplicando aí, né, no outro vídeo, né, a gente falou um pouco sobre isso, só que a gente não tinha as linhas, né, onde estão atuando os campos. Agora a gente já tem essas linhas, já a gente pode aumentar o nosso conceito. Tá? Um caso muito importante que nós temos na física é o campo elétrico uniforme. Tá? Isso tem algumas aplicações, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Mas se a gente voltar aqui, as linhas, né, não são uniformes, elas não são igualmente espaçadas, pelo contrário, as distâncias vão mudando, né? Cada hora, cada linha que você pegar aqui, as distâncias são diferentes, a concentração de carga é diferente. Tem qualquer outra figura, né, que a gente fez aqui, até no próprio vídeo, né, não mostra isso. Mas tem um caso interessante. É quando você tem placas carregadas uniformemente. Então, se você pegar aqui uma placa, né, se pegar o conceito de placa muito grande, que a gente fala que tende para o infinito, comparado com o tamanho da carga, né, aí o campo elétrico que vai sair dessa carga, ele é considerado uniforme. Ou seja, você teria linhas de força igualmente espaçados. As distâncias entre eles aqui seriam iguais. Só que só com uma placa, na prática, você não vai conseguir. Tá? E isso também só ocorre no meio. Nas extremidades começaria, né, a sofrer aqui curvaturas, né? Você pegar no mundo real, né? Então, para melhorar isso aqui, nós utilizamos duas placas, uma positiva e uma negativa. O campo elétrico sai da carga positiva e vai para a negativa. Então, nessa parte central aqui, ó, a gente considera que o campo elétrico ele é uniforme, nessa parte central. Na extremidade, isso não vai acontecer. Tá? Nas extremidades, ele vai, na prática, sofrer uma curva. Aqui, ó, ele vai sofrer uma curva. Tá? Mas na parte central aqui, a gente considera que o campo elétrico aqui ele é uniforme, porque as linhas de força ficam igualmente espaçadas aqui. Tá? A gente tem uma imagem aqui, ó. Aqui só a definição, né? Vocês podem dar uma olhada depois também. Vou disponibilizar todos esses arquivos para vocês, tá? Então a gente consegue falar da questão do campo uniforme com duas placas paralelas carregadas com cargas de sinais opostos e mesmo valor de carga, tá? Aqui, olha, essa imagem, a mesma ideia do vídeo, né? Você tem aqui uma placa ligada no positivo e aqui uma outra placa ligada no negativo. Então, aqui assim é negativo e aqui assim é positivo. Tá? Em volta, você vai ver que aqui não gera linhas paralelas, aqui assim, ó, ao redor. Mas aqui no meio, ó,
A gente pode imaginar essas linhas aqui assim, ó. O campo elétrico, nesse caso, ele seria uniforme. As linhas seriam igualmente espaçadas. Tá? Aqui as imagens, as sementes, o que ele jogou acabou grudando aqui, mas a ideia é essa, né? Quando você vai jogando, elas vão ficando igualmente espaçadas em linhas praticamente retas aqui. Nesse caso, nós consideramos que o campo elétrico aqui, ele é uniforme. É um campo uniforme. Tá? Nesse caso, de duas placas carregadas com sinais opostos e mesmo valor. Okay? Isso tem várias aplicações. Por exemplo, né, você joga partículas carregadas, né, dentro desse campo elétrico, as cargas positivas, né, que a gente está, na verdade, a gente trocou, né, aqui na figura, que tinha que ser negativo. Claro que o positivo não vai ser atraído para o positivo, né? Então, aqui, na realidade, ele é negativo e esse aqui tem que ser positivo. Até porque cargas negativas vão contra o campo e as cargas positivas vão a favor do campo. Porque indo a favor do campo, eles vão para a parte negativa. E o negativo vai contra o campo para eles irem para a parte positiva. E o neutro, aqui no caso, não sofre desvio. Então, olha só, partículas negativas vão contra o campo. Partículas negativas vão contra o campo, positivas a favor do campo, e as neutras passam direto, né? Fazendo uma trajetória, né? Que chama de parabólica aqui. Agora, que interessante, isso aqui pode ser aplicado, né, em várias situações, como, por exemplo, TVs antigas, né, de tubo, você tinha uma quantidade de partículas, né, elétrons, eram lançados, né? E você tinha placas. Essas placas podiam ser carregadas de forma a desviar esse elétron e projetar a imagem na tela. Então a tela tinha umas linhas, né? Aquelas linhas que eram passadas, né? Que a gente via às vezes em algumas imagens, né, distorcidas antigamente. Aquelas linhas eram os feixes de elétrons passando exatamente pela tela. Aí dava uma linha escura, nessa linha escura ia mudando, porque o brilho dessa projeção de elétrons ia diminuindo. Tá? Até quando ligava a TV, se colocava o braço próximo, né, você sentia os braços, os pelos do braço sendo atraídos, né, por causa dessa eletrização inicial que era provocada pelos elétrons. Tá? Isso aqui também é aplicado em impressora jato de tinta, né? Então, eles têm pequenas gotículas de tinta que são carregadas e elas são desviadas por um campo elétrico para atingir a posição, né, exata no papel para formar uma letra. Então são pequenas gotículas, essas gotículas são desviadas para atingir um ponto específico do papel, formando, né, uma imagem, alguma coisa assim. Né? Então ele consegue lá no papel lá, por exemplo, numa gotícula, ele consegue, através do campo elétrico criado, jogar aquela gotícula exatamente no ponto que ele quer, formando ali, por exemplo, né, uma palavra, né, alguma coisa, né? Aí você vai unir depois que as gotículas vão se unindo, né, formando uma letra, alguma coisa assim. Então tem a ver com essa aplicação. A ideia de campo elétrico também é aplicada na medicina, né? Quando você faz um eletrocardiograma, por exemplo, ele consegue detectar o pulso elétrico no seu sistema nervoso, que vai para o coração, né? Então, aquele pulso elétrico, aquela descarga elétrica que o nosso corpo faz, ele gera ali um campo elétrico. E a gente tem vários aparelhos hoje, bem sensíveis, né? Que conseguem detectar esse pulso elétrico. Então, o campo elétrico também pode ser aplicado, né, na medição, medir, na verdade, né, a corrente elétrica, ou fluxo elétrico dentro do nosso corpo, né, de várias maneiras. Um deles muito importante, né, é o eletrocardiograma, por exemplo. Temos também aplicação de capacitores. Capacitores são pequenas placas, muito pequenas, né? Pode gerar também grandes, mas a maioria de componentes eletrônicos, né? No computador, no seu celular, tem várias plaquinhas lá que servem exatamente para criar um campo elétrico e armazenar carga. Gerando, por exemplo, você captar uma frequência, evitar perturbações, como um filtro, né? Então, essas plaquinhas, nós vamos falar dela também no curso de física mais para frente, né? São chamados capacitores,
né? Os capacitores são aplicações desses campos elétricos constantes entre duas placas, que é bem bacana também. Outro aqui que nós temos, né, vários equipamentos eletrônicos, né, às vezes vai fazer um exame, né, de ressonância magnética, né, ele usa campos eletromagnéticos para quê? Para produzir imagens, para diagnóstico, né, às vezes imagens do nosso corpo, diferença de tecido, né, e também você usa várias ideias de campo elétrico sendo criados aqui ao redor. Campos eletromagnéticos, elétricos, magnéticos, uma série de situações que vão detectar a parte interna do nosso corpo, né? É um processo bem complexo, mas que está dentro também dessa nossa área da física aí, de eletricidade, tá ok? Então, pessoal, é isso, né? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? E até o nosso próximo conteúdo. Um abraço.